Hoje vamos falar de Vale. A Vale soltou três novidades nas últimas 24 horas e eu vou comentar um pouquinho dessas três novidades nesse vídeo, tá bom? Mas antes de comentar, já faço aquele convite para você se inscrever nesse maravilhoso canal. Bom, tem uma notícia não tão boa e duas notícias que foram, na minha visão, positivas. E eu vou comentar um pouquinho dessas três novidades que foram divulgadas pela Vale nas últimas 24 horas. Vou começar pela má notícia, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de trazer más notícias primeiro e as boas notícias depois. Bom, não vou dizer que é uma má notícia grande, assim, mas o resultado do trimestre eu acho que foi um pouquinho abaixo do que a maior parte das instituições, investidores esperavam, né? O que puxou esse resultado abaixo foi 100% praticamente a queda dos preços dos produtos vendidos, né? O EBITDA, que é uma das métricas que as pessoas mais acompanham, né? Que é uma proxy do resultado operacional da companhia, caiu mais ou menos 25% em dólar quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado, e isso foi praticamente 100% explicado pela queda dos preços das commodities, né? Uma empresa de commodity, ela tem basicamente duas variáveis importantes, né? Receita e custos. Receita é fruto de volume e preço, e custos são os custos operacionais, custos fixos e variáveis. Os preços das commodities são coisas que a produtora não tem muito controle, né? Ela basicamente vende no preço que tiver no mercado. E os preços do minério de ferro no segundo trimestre foram um pouco abaixo do que estavam no segundo trimestre do ano passado. Na verdade, bem abaixo do que foi no segundo trimestre do ano passado, e por conta disso os resultados não foram tão positivos. A boa notícia, né, e na verdade isso aqui é uma notícia que eu nem vou adicionar aqui aquelas duas boas notícias que eu falei inicialmente, né, é que o terceiro trimestre já estamos mais ou menos ali no 1/3 do primeiro trimestre, né? Estou gravando aqui no final de julho de 2023, então cada trimestre tem 3 meses, já foi praticamente todo o primeiro mês do terceiro trimestre do ano de 2023. E o primeiro mês do terceiro trimestre tem preços melhores do que a média do segundo trimestre deste ano. Então, se continuar assim, óbvio que o preço pode subir, pode cair, né? Mas se continuar nesse patamar, a tendência é que o resultado do terceiro trimestre melhore, né? Então a Vale basicamente está fazendo ali uma recuperação estilo símbolo da Nike, né? O primeiro trimestre foi mais fraco, o segundo já melhorou em relação ao primeiro, né? Ainda que tenha caído em relação ao mesmo período do ano passado, e o terceiro trimestre, pelo menos por enquanto, tudo indica que deve ser melhor do que o segundo trimestre, né? Os preços estão melhorando para o minério de ferro, que é a principal unidade, e a tendência também é que os volumes melhorem no terceiro trimestre. Então, se tem mais volume, se tem mais preço, a tendência é que, se os custos se mantiverem constantes, o lucro, né, da empresa tende a ser melhor já no terceiro trimestre. Bom, vamos para as boas notícias, né? A Vale finalmente oficializou a transação da Vale Base Metals, né? O que isso significa? Era a transação mais esperada da história recente da Vale, né? A Vale tem a divisão de minério de ferro, essa é a principal unidade da empresa, gera bastante caixa, e tem a unidade de metais básicos ali, puxado por níquel, cobre, e a empresa já tinha sinalizado que queria separar essa unidade de Base Metals. Já existiam rumores na imprensa até de quem seria o comprador e o preço, né? O que tinha saído na imprensa é que, anteriormente, né, é que o comprador seria o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que ia comprar 10% por 2,5 bilhões. E eu acho que a notícia oficial saiu, na minha opinião, melhor que o esperado, porque não comprou 10%, comprou 13%, e por um valuation um pouquinho maior, né? Pagou 3,4 bilhões de reais. Então foi de dólares. Então foi um valuation total um pouquinho maior e a participação um pouco maior, o que, na minha opinião, é positivo, né? Com isso,
A Base Metals tem um capital muito bom para fazer os investimentos que ela vai precisar para expandir a sua produção de níquel e de cobre. E a Vale Minerais, Metais Ferrosos, tende a ser uma empresa que vai pagar muito dividendo, né, e retornar capital para os seus acionistas. Então vai ter duas empresas dentro da Vale, né, uma mais de crescimento e uma mais de distribuição de dividendos. Bom, vamos para a terceira boa notícia que tem a ver com isso que eu acabei de falar. A empresa também anunciou JCP, né, que é uma forma de distribuir dividendos, né? Ela anunciou 8,3 bilhões, o que vai dar R$ 1,92 por ação. Se você é acionista da Vale, essa é uma outra boa notícia. De certa forma já é esperada, né? A Vale tem historicamente aí distribuído bastante dividendos e juros sobre capital aos seus acionistas, então não tem muita novidade, mas é uma boa novidade aí, uma boa notícia manter o que já vinha sendo feito, né? 1,92. A data corte, né, vai ser dia 11 de agosto, ou seja, os acionistas que tiverem ações até lá vão receber esses dividendos. Quando que irão receber? Irão receber no dia 1º de setembro, né? Mais ou menos ali uns 20 dias depois. Acho que é uma boa notícia. Eu também peguei o resultado, né? E eu achei uma coisa muito interessante a ver com o retorno de capital aos acionistas. A empresa recomprou ações, eu já fiz um vídeo de recompra de ações da Vale, no trimestre 1,4 bilhões de dólares, o que dá um pouco mais de 2% das ações ali recompradas no trimestre. Então, se você tinha ações da Vale no começo do trimestre e não vendeu, a sua participação na empresa aumentou mais ou menos em 2,5% na empresa. Então, se ela continuar lucrando o mesmo tanto, a tendência é que os seus dividendos cresçam ao longo do tempo com essa recompra, na sua participação na empresa aumentou, se ela cancelar essas ações, mas eu acho que a tendência é cancelar. E na minha opinião, a Vale tem sido uma empresa de commodities exemplar na alocação de capital. Ela tem investido o que é necessário para manter as operações e o que sobra ela tem distribuído na forma de dividendos, juros sobre capital e recompras. Eu acho o mecanismo de recompras muito interessante e eu acho que a Vale melhorou muito nesses últimos, 7 anos. Eu acho que muitas empresas de commodities, não somente a Vale, naqueles anos 2000, começo dos anos de 2010, fizeram muitas aquisições, alguns projetos que não se mostraram tão criadores de valor ao longo do tempo, e hoje me parece que a Vale está muito mais focada nas suas operações, não está fazendo muita aquisição, pelo contrário, está fazendo praticamente um spin-off ali, separando a Vale Base Metals, e tem distribuído capital aos seus acionistas de maneira significativa, e isso eu gosto muito, tá bom? E eu queria aqui fazer uma premiação. Quem escreveu o melhor comentário a respeito do que achou dessas 3 notícias da Vale aqui abaixo, na verdade, o comentário que tiver mais likes, mais joinhas, eu vou dar aqui um plano forecast, tá bom? O plano forecast do Status Invest é uma ferramenta que eu uso praticamente todos os dias, que os analistas de mercado, não somente a Suno como outros, eles fazem as suas projeções de várias empresas, inclusive da Vale, e com isso você consegue ver as projeções de lucro, de receita, de dividendos que os principais analistas do mercado estão fazendo para a Vale, para a Petrobras e para outras, quase todas as empresas do Brasil, e você consegue ver. Acho que é a única ferramenta que, pelo menos que eu conheço, no Brasil, que disponibiliza para os seus assinantes, né, a projeção dos analistas de resultados e dividendos, né? O plano forecast custa, acho que por volta de 20, 30 reais lá no site Status Invest, mas eu vou dar para quem escrever o melhor comentário, na verdade para quem tiver mais likes, né? Não vou ser eu que vou escolher, quem vai escolher vai ser vocês, tá bom? Então bota seu comentário aqui abaixo e também dá like no melhor comentário. Nas próximas 24 horas eu vou escolher e depois eu procuro através das redes sociais o vencedor, tá bom? Beijo grande!